Oi, gente, tudo bem? Caraca, é a primeira vez que eu faço um vídeo assim. Mas, enfim, não sei se todo mundo tá sabendo, mas eu fui pros Estados Unidos. Fiquei lá 50 dias, quase 2 meses. E eu fiz um vlog da minha viagem pra lá, só que eu não consegui fazer um vlog lá. Então eu resolvi fazer esse vídeo respondendo as perguntas de vocês, que vocês fizeram no meu Instagram, pra mostrar um pouquinho como é que foi meu tempo lá e tirar as dúvidas de vocês, explicar melhor como é que foi. E, enfim, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Mas explicando melhorzinho o contexto da minha viagem pra lá, a gente recebeu aqui da Exército Salvação essa oportunidade, quem fosse envolvido com a música e quisesse ir para os Estados Unidos, eles pagariam nossa viagem pra gente participar de um acampamento que eles fazem todo ano lá. Então, eu aceitei a proposta, falei que queria ir, então eles pagaram minha viagem e eu fui pra lá pra participar de um acampamento de música. Eu resolvi participar do conservatório, do acampamento conservatório, que são 6 semanas. A primeira semana é só de orientação para staff, para todo mundo aprender como é que trabalha, fazer o manual de proteção e curso de primeiros socorros e entender tudo como é que funciona lá. E depois são 5 semanas de acampamento. Eu tava no conservatório, que basicamente tinha 2 acampamentos acontecendo ao mesmo tempo. O conservatório, que é com as crianças já mais internas da igreja, jovens soldados, preparação para jovens soldados, galera que já toca na banda ou faz teatro e dança. Então a galera já mais interna do Exército Salvação. E enquanto estava acontecendo o conservatório, que era 5 semanas, tinha toda semana um acampamento diferente acontecendo no mesmo acampamento. Então, acampamento de música, acampamento de adolescente, acampamento para meninas, meninos, crianças, enfim. Tava acontecendo lá um monte de acampamento toda semana, enquanto o conservatório rolava durante as 5 semanas. Então, eu fiquei com as mesmas crianças durante 5 semanas. Eu fiquei como counselor, que basicamente fica nos quartos, a tiazinha do quarto, cuidando durante as atividades também, para as crianças chegarem na hora, enfim. Então esse era o meu trabalho durante as 5 semanas e foi isso que eu fiz o tempo lá. Só que na última semana também eu fui pro TMI, e daí também veio mais gente do Brasil. E, enfim, o TMI, daí eu participei como acampante em um acampamento de música do território. E esse conservatório eu participei da divisão de Potomac. Então foi basicamente isso, a minha viagem pra lá foi pra participar desse acampamento de música. E, enfim, mas vamos para as perguntas de vocês. Vamos lá. Teve algum conflito cultural? Cara, o meu maior conflito cultural foi o fato deles, tipo, jogarem tudo no lixo. E é tipo uns negócios absurdos, assim. Toda criança lá ganhou uma bíblia novinha do conservatório, né? Uma bíblia novinha, um devocional maravilhoso. Esses trecos aqui pra colocar roupa no cabide, então, pra colocar o uniforme, pra ficar arrumadinho. Ganhou um monte de coisa, gente. E, tipo, se eles não queriam uma coisa, se eles não gostaram da coisa, eles jogavam no lixo. A gente ganhou uma garrafa, e alguns deles ganharam também. E teve uma pessoa que, tipo, não quis a garrafa e jogou no lixo. A novinha. Uma garrafa dessa. Enfim. Comida também jogam muito no lixo, mas, tipo, também lá no acampamento você não podia escolher a comida que você queria, você tinha que pegar a bandeja com tudo lá. E era muita comida, então assim, não tinha como você comer tudo, então ia tudo pro lixo. Enfim, eu achei, assim, é meio absurdo mesmo. Mas é que eles têm dinheiro, né? Então, pelo menos a divisão que eu tava lá de Potomac, tem muita gente pobre lá também, mas, tipo, a galera que tava lá, eles têm mais condição, então, tipo, se eles precisam de alguma coisa, eles vão lá e compram, imprimem, fazem tudo. Então, eles não precisam se preocupar de, quem sabe a gente não vai ter semana que vem? Vamos guardar pra próxima. Não tem essa, eles jogam no lixo e compram depois de novo. Então, acho que pra mim esse foi o maior choque cultural, tipo... Mas, enfim. Próximo. Qual foi o melhor dia de experiência que você teve lá? Cara, é muito difícil responder isso aí, porque todo dia foi muito legal. Quer dizer, teve dias meio zoados, mas a gente fez muita coisa lá no conservatório, a gente visitou muito lugar. A gente foi no Museu da Bíblia, que tem lá. A gente foi no Kings Dominion, que é um parque de diversão. A gente foi num concerto de música do John Williams.
que pra quem não sabe, John Williams é um cara que escreveu as músicas de Harry Potter, A Lista de Schindler, Indiana Jones, Star Wars, enfim, todas essas músicas aí foi ele que escreveu, então a gente foi no concerto e ele tava lá e ele que dirigiu as músicas, quer dizer, não todas, mas enfim, foi muito legal. E a gente foi nesse concerto. Que mais? Cara, a gente fez muita coisa. E eu não tenho. Eu não tenho, tipo, uma melhor experiência. Foi, tipo, no geral, muito legal. A gente teve a visita da Eurobrass, que é também um grupo de banda que faz apresentações, eles são cristãos também, então eles vão evangelizar. E foi muito bom, eles são muito bons. Enfim, eu acho que a experiência toda foi ótima. Eu não tenho nenhum dia específico que eu falo, nossa, esse dia... teve o 4 de julho, foi muito legal também. Que 4 de julho é o dia da independência lá nos Estados Unidos. E a gente foi na praça, numa praça lá que ia ter fogo de artifício pra tocar. E daí a gente começou a ajeitar as coisas, começou a tocar. E a galera que tava só passando ali na praça começou a sentar, começou a parar ali. E tipo, a galera começou a realmente parar. Eita, caramba. E a galera começou a realmente parar lá na praça, sentar, pra ouvir a gente tocar. E cara, encheu, você começou a encher de gente. E a galera começou a sentar lá, pra ouvir a gente tocar e cantar. E foi muito legal, assim, porque, tipo, lotou de gente mesmo. Tinha muita gente lá só pra ouvir a gente tocar. E no final, quando teve os fogos de artifício foram uma droga. Tipo, foi bem chato, bem... nossa, foi uma porcaria aqueles fogos de artifício. Então acho que no final, pra aquela galera que tava lá, a melhor parte foi ouvir a gente tocar, porque os fogos de artifício foi realmente uma droga. E foi uma experiência muito legal, assim, de realmente ter essa oportunidade de evangelizar também na praça e realmente ver a galera parando pra ver a gente. E foi muito legal. Qual a maior dificuldade você encontrou nesse tempo? Cara, pra mim, foi... Tem o inglês, né? Tipo, o inglês básico, assim, do dia a dia, eu entendo, tipo, uns 90%, então tava meio tranquilo. Só que o problema é quando você tá trabalhando lá pra ajudar, quando, tipo, tinha alguma coisa que eu precisava fazer, tipo, eu precisava responder, fazer, era complicado, porque daí, tipo, eles falam assim, faz isso. Só que o problema é que eu não sei como fazer isso, né? Não sei como é que funciona as coisas lá. E, enfim, então acho que essa é a maior dificuldade foi realmente, tipo, entender as coisas que estavam acontecendo. Também não sabia como é que funcionava o acampamento lá, que era tipo, um acampamento enorme, né? Foi 5 semanas de acampamento, eu nunca tinha feito um negócio desse tipo. Então não entendia como funcionavam as coisas. Então, minha maior dificuldade foi, tipo, realmente me achar. Assim, nas 2 primeiras semanas eu tava muito perdida. E a única coisa que eu ficava fazendo era, tipo, seguir as minhas outras colegas que eram counselors, seguir elas pra todo lado, e eu só, tipo, acenava, sorria e, tipo, não sei o que eu estou fazendo, mas vamos lá! E então, tipo, realmente entender o inglês e saber fazer as coisas. Então, tipo, e falar, tipo, entender é fácil, mas falar às vezes é muito complicado. Você, tipo, ter que dar ordem pras crianças, pôr moral, sem nem saber falar a língua delas. Então, tipo, é complicado. Então eu ficava só mais na minha de boa, observando. Até, tipo, nas últimas semanas, quando tava todo mundo acostumado comigo, eu com eles, daí eu, tipo, tava mais tranquila pra falar. E também já entendia como é que funcionava o acampamento, como é que funcionava a rotina. Então, tipo, a maior dificuldade foi realmente essa adaptação e entender como é que funcionavam as coisas lá. Acho que conseguiu avançar no inglês com essa experiência? Cara, eu não sei. Porque, tipo, eu entendia bem. É claro que eu comecei a entender várias outras palavras que eu não sabia. Foi mais, tipo, de aprender aquelas palavras de contextos específicos. Mas, tipo, acho que mais talvez confiança de falar. Porque, tipo, se eu entendo, supostamente era pra eu saber falar também. Mas se você não pega o costume, né, de usar as palavras, você não consegue falar. Então é mais, tipo, de você pegar o costume de quebrar um pouco a vergonha e tentar falar e lembrar das palavras, né, pra você formar as frases, enfim. Então foi mais nesse sentido, assim, mas, tipo, visualmente eu não sei muito o quanto eu melhorei no inglês. Conte sobre alguém que você conheceu que impactou sua jornada aí. Bom, uma pessoa, cara, que realmente me impactou lá foi o David Delaney, que é a pessoa que pagou pra gente ir lá e ele que liderou tudo lá.
E ele é uma pessoa incrível, realmente me impactou muito o jeito que ele leva a vida e que ele age e as ações dele. É uma pessoa, cara, que transborda um amor, assim, que eu nunca tinha visto em ninguém. Quando ele dava bronca nas crianças, tipo, todo mundo morria medo dele, assim, quando ele tava bravo, porque, tipo, as broncas dele doíam, mas, tipo, doíam, mas ao mesmo tempo, cara, ele transbordava o amor. Então, tipo, era uma bronca que você falava, caraca, eu tô errada mesmo, e você sentia. Era tipo uma decepção de pai, assim, de tipo, cara, você pode fazer melhor, e ele realmente quer que você melhore. Então, tipo, é uma bronca boa. Então eu amava ouvir as broncas dele, amava ouvir ele falar, e ele é uma pessoa, tipo, com tanta paixão, tanta paixão, tanta paixão. Então, tipo, foi uma pessoa que me inspirou muito. E fez meu tempo lá ser muito maravilhoso. Foi uma pessoa que realmente me impactou. Trouxe alguma coisa de lá? Comprou alguma coisa de lá pra trazer? Cara, eu não sou uma pessoa que gosta de comprar coisa. Eu não sou muito de doce, de salgadinho, de coisa. Então, não sou de comprar nada. Então, eu não quis comprar nada, não quis trazer nada. Mas eu trouxe de lá as coisas que eu ganhei lá. Então, garrafa do acampamento Rappahannock. Esse treco aqui, né, de colocar um uniforme, muito bom. As camisetas que eu ganhei lá, porque lá... Olha isso. No acampamento, tipo, todo dia da semana tinha uma camiseta que você usava. Então, toda a staff usava a mesma camiseta todo dia. Deixa eu ver se eu consigo falar a ordem dela. Essa aqui é a da segunda-feira. Muito bonita. Terça. Acho que era essa aqui. Eu não vou lembrar a ordem, certo? Daí... Enfim. Restante. Daí essa aqui. Esta. Essa aqui, que a gente quase nunca usava, porque sábado a gente sempre saía e acabava não usando. Tem mais uma, mas tá pra lavar, que é uma branca, que é muito bonita também. E essa aqui foi do acampamento de música da primeira semana. Depois da semana de orientação pra staff, a segunda semana foi o conservatório com o acampamento normal junto. Então, a primeira semana a gente fez junto. Daí, depois, a partir da terceira semana, ou melhor, segunda semana de acampamento com as crianças, daí separou o conservatório e os outros acampamentos. Mas daí essa camiseta foi pro final dessa primeira semana com as crianças, que é o acampamento de música. Muito bonita. Enfim, e também tem a Polo, que é a camiseta do conservatório. Essa aqui é a Polo do conservatório. Enfim, foi isso que eu trouxe de lá, não comprei nada. E é sobre como foi a comida. Então, gente, a comida lá era péssima, entendeu? E o pior é que não é só eu que tô falando isso. Tipo, a galera mesmo de lá falava que a comida de acampamento é péssima. Mas, tipo, é só porque tem muita comida melhor, né? Não quer dizer que a comida era horrível, que era intragável. Era só que tem muita comida muito melhor. E não é nada saudável a comida de lá. Então, tipo, me sentia gorda mesmo não sendo. Então, tipo... não foi muito... Comida do Brasil, gente, é ótima. Eu fiquei muito saudade de comida brasileira. E, enfim, é isso aí. E por fim, a última pergunta. Uhul! E a mais esperada de todas, né? Porque todo mundo queria saber esse babado. Mas como foi o babado com a alfândega quando você chegou em Nova York? O pessoal nos Estados Unidos é complicado? Então, pra quem não sabe, quando eu fui pra lá, eu fui barrada em Nova York na alfândega. E foi um rolo muito grande. E eu não queria muito falar sobre isso, porque já passou. E normalmente quando eu conto, a galera fica querendo me dizer o que eu fiz de errado, o que eu não fiz. E não quero saber, assim, eu sei o que aconteceu de errado. E já passou, então não me importa mais o que eu devia ter feito ou não. Porque, enfim, mas é porque eu cheguei lá em Nova York, eu estava passando mal. Estava de TPM, tinha menstruado no dia. Tava só o caos, estava com dor de cabeça, tava muito enjoada, tava nervosa. Cheguei lá, meu inglês parou de funcionar, não tava entendendo a mulher já olhou pra minha cara, começou a tipo, ficar olhando estranho pra mim, porque eu era brasileira com passaporte suíço, porque eu tenho dupla nacionalidade, e daí ela tipo, já começou a me olhar estranho, porque pra ela era
muito estranho um brasileiro ter um passaporte suíço. E daí ela começou a implicar comigo. E daí ela começou a implicar comigo porque eu não tava falando polidamente o suficiente. Então eu devia falar, sorry, I don't understand, I didn't understand, sei lá. Então, tipo, ela começou a implicar porque eu não tava falando do jeito certo. E daí também tem um negócio que começaram a achar que eu não podia entrar porque eu ia supostamente trabalhar sem o visto de trabalho, então eu não podia entrar. E, enfim, daí ela foi me levar para outro lugar porque eu não tava conseguindo responder as perguntas dela, porque literalmente não sabia de nada, eu só tava indo. E, obviamente, pra galera lá da alfândega foi muito estranho, tipo, uma garota de 18 anos tá sozinha e não tem nenhuma família aqui, não faz ideia do que ela tá fazendo aqui, não faz ideia do que vai acontecer. Então a mulher me levou lá pra dentro, num outro escritório, pra falar com uma outra mulher em português. E daí a mulher começou a perguntar pra mim o que eu tava fazendo, se eu tinha família aqui nos Estados Unidos, se eu já tinha ido pros Estados Unidos. E eu, tipo, não tenho nenhuma família aqui, nunca vim pros Estados Unidos, estou sozinha, meus pais estão no Brasil. E não sei, a professora perguntou se sabia quem ia me buscar. Eu falei, vai alguém me buscar, não sei quem é. A pessoa não fala português e, tipo, ela tava achando muito estranho toda a conversa. E eu não sabia explicar o que eu ia fazer no acampamento. Então, tipo, e quando eu cheguei lá no escritório pra falar com a outra mulher, eu comecei a chorar, porque eu tava, tipo, passando mal, tava nervosa, a situação tava uma desgraça. E daí eu comecei a chorar de nervoso, e daí a mulher ainda começou a implicar comigo, porque eu tinha que ter um motivo pra estar chorando. E daí eu, tipo, mulher, pelo amor de Deus, eu tô passando mal. E ela, não, eu entendo, entendi o caramba. Ela, tipo, começou a falar que eu tinha que ter motivo pra estar chorando, e eu, moça, tudo aqui é motivo pra eu estar chorando. E eu, tipo, eu não tenho motivo pra estar chorando, eu só tô chorando, eu tô nervosa. E daí ela, não, você tem que ter um motivo, enfim. E daí a mulher começou a fazer, e tipo, eles fazem umas perguntas que daí, tipo, que não tem resposta, daí piora a situação. E daí a mulher começou a olhar pra mim como se eu fosse, como se eu estivesse sendo traficada. Ela começou a olhar pra mim como se eu estivesse sendo abusada em casa. E ela, tipo assim, não, fala a verdade pra mim, onde é que estão os seus pais? E daí ela olhou pra mim com uma cara, tipo, nossa, você tá sendo vendida pra trabalhar escravo, sei lá. Ela tava com uma cara dessa pra mim. Chegou, tipo, de um ponto pra outro, numa velocidade que eu nem entendi o que tava acontecendo lá. Enfim, ela não queria me liberar. E depois de um monte de rolo, um monte de choro, um monte de pergunta que eu já não sabia nem mais o que eu tava respondendo, a mulher falou assim, não, me passa, você tá com o celular aí? Posso olhar o celular? Eu falei, pode, moça, ó, liga pra alguém, fala com alguém, tipo, ó, lê minhas conversas inteiras do celular, tipo, não tô fazendo nada de errado. E daí, quando eu falei, pode, ela falou assim, ela me olhou com uma cara, tipo, você é burra, você tá me mostrando a verdade assim, eu vou olhar todas as suas conversas, eu, tipo, moça, só olha meu celular, não tem nada no meu celular. E daí ela, tipo, tá bom, então. Daí ela pegou meu celular, leu um monte de conversa lá. E daí chegou um cara, perguntou pra ela o que tava acontecendo, e nem ela sabia responder o que tava acontecendo. Enfim, depois de, tipo, uns 40 minutos que eu fiquei lá, sei lá, talvez nem tenha sido tanto tempo, mas pra mim foi uma eternidade. Ela finalmente me liberou, porque ninguém lá tava entendendo o que tava acontecendo. E acho que ela também ficou com muita dó de mim, e ela percebeu que eu realmente estava falando a verdade, eu não tava sendo traficada. E nem sendo abusada em casa, porque, tipo... Ela falou, nossa, cadê seus pais? Não, fala a verdade. Tá acontecendo alguma coisa em casa? E eu, tipo, não, moça, eu tô indo pra um acampamento da igreja. Enfim, ela me liberou e tudo deu certo, é isso que importa. E é isso, passou, eu cheguei lá, tudo ótimo. Não vou mais ficar parada na alfândega. O que aconteceu, aconteceu. E é isso, foi uma ótima experiência. Eu amei meu tempo lá nos Estados Unidos. Aprendi muito e foi incrível. E é isso aí, não sei quanto tempo ficou esse vídeo. Mas é isso aí, acabaram as perguntas de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha respondido as dúvidas que vocês estavam sobre esse meu tempo nos Estados Unidos. Se você tinha mais alguma dúvida, sinto muito. Você pode me mandar aí nos comentários e eu vou responder nos comentários, não vou fazer uma parte 2. E... fica também de olho lá no meu Instagram, então, pra quando eu abrir essas caixinhas de pergunta, você também poder mandar a sua pergunta, caso você tenha. Mas é isso, foi esse o vídeo e até a próxima. Tchau!